Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com, o primeiro da temporada 2013 do futebol brasileiro. Comigo aqui no estúdio, Fernando Almeida, repórter Super FC. Tudo bem, Fernando? Bom, Gabido, bom, Josias. Vamos falar um pouquinho aí sobre o futebol mineiro e também sobre o vôlei. Aí Outros o Fernando detalhes também com o Josias. O Fernando já apresentou o Josias. Tudo bem, Josias? Tudo bem, Gabido. Você de volta aqui. Prazer ter você de volta aqui. Você sentiu saudade? Muitas saudades aqui com o Fernando também. Muita saudade de você. Boa tarde ao internauta. Boa tarde também aqui ao Fernando. Vamos falar aí do futebol mineiro, essas contratações, movimentações aí nos bastidores, preparação dos times, vôlei, como o Fernando bem citou, e vamos falar também de NFL, que foi legal esse final de semana. Já que o Josias já falou tudo que eu ia falar, a gente vai agora começar falando do mercado do futebol brasileiro, principalmente do mercado mineiro, que andou agitado no fim de semana. O Atlético anunciou a contratação do ex-atacante do Cruzeiro, Araújo, que estava no Náutico. Fernando, o que você achou disso, hein? Tem alguns detalhes ainda para fechar. O Maluf mesmo falou que o Araújo deve chegar amanhã, fazer exames, aquela coisa de praxe de contratações, né? Fazer exames na contrato, um jogador, se não me engano, de 35, 30 alguma coisa anos. 35. Vai ser um bom reforço para o banco ali. Quem sabe fazer o Mineiro, o Campeonato Mineiro, que o Atlético deve jogar com algumas peças da reserva. É um nome ok, assim, nada demais. Obviamente não é até o cereja do bolo que o Calil teve a infelicidade de falar. Agora o torcedor atleticano fica sempre esperando essa cereja do bolo. A gente não viu até agora quem que deve ser essa tal cereja do bolo. Obviamente fala de Tardelli, fala um pouquinho também de Wagner Love, Vargas, chegaram até a citar, principalmente por causa da consulta do São Paulo que fez aí ao Napoli. Mas é um jogador ok, nada demais, deve jogar mesmo no Campeonato Mineiro, quando que o Atlético deve mandar alguns jogadores reservas para esse campeonato, que para o Galo vai ficar meio de lado por causa da Copa Libertadores. Tô de saco cheio dessa história de cereja do bolo. E olha que tem... Quantos dias estou trabalhando esse ano? Voltei na quarta. Não, sério. O Atlético parece que vai ficar mesmo nessas contratações, né? Aliás, o Maluf falou que o Atlético ainda vai trazer a tal cereja do bolo, maçã do bolo, pera do bolo. Eu já não sei o que é mais, porque a torcida sonha com o Tardelli. O Tardelli fica o tempo todo postando foto nas redes sociais, dando indireta, sabe? Falando que, e aí, como é que vai ser, sabe? Isso eu já estressei com isso. Então, não tem dessa. A torcida tem que entender que o time do Atlético já é muito forte. A gente vai falar de reforços pontuais aqui, né? Mas a verdade, o Atlético tem reforços pontuais e que são bons reforços. O Gilberto Silva não é um bom zagueiro? Um bom volante. Um bom volante, ele é muito bom jogador. Então, o Atlético já tinha um time muito bom ano passado, não precisa tanto de se reforçar assim, igual a torcida está pressionando. Eu acho que a torcida do Atlético está um pouco pressionada porque o Cruzeiro trouxe mais bons jogadores do que o Atlético. Você concorda comigo, Josias? Sim, o Cruzeiro se reforçou na medida do Cruzeiro tem, né? De dinheiro, de contratações. Na verdade, o Cruzeiro não tinha um time de futebol no passado. Exatamente. Né? Tanto é que contratou 12 jogadores, né? Então, esses foram os reforços do Cruzeiro, contratações para o ataque, como o Dagoberto, contratação muito importante para o Cruzeiro. E agora o Atlético, eu acredito que essa contratação do Araújo é mais dando um sinal de que o Atlético está querendo montar realmente duas equipes aí, né? Uma para a disputa da Libertadores e outra para o Campeonato Mineiro e para as outras competições que virão com a Copa do Brasil. Mesclar também jogadores ali, né? Para tentar quebrar esse ritmo puxado que o Atlético vai ter dessas competições pesadas, mesmo como a Libertadores é. Então é sempre importante ter jogadores bons na reserva, né? Então o Araújo chega aí para compor o elenco do Atlético mesmo, ser mais um reserva, porque disputar a vaga Araújo, Alexandre ali, o Jô parece que já está fixo, mas vai ter essa disputa com o Alexandre, mas o Araújo ele chega, ainda mais pelo esquema do Cuca, né? Que gosta de jogar com apenas um atacante ali fixo, no caso o Jô. Pode ser que o Campeonato Mineiro, o Cuca comece a testar algumas outras alternativas para o Atlético, né? Testar outros esquemas, né? Porque já está meio manjado. Na Libertadores, talvez, não vai, assim, na primeira fase, o esquema do Cuca pode ter funcionar por conta de que os times têm muito conhecimento, vão ter conhecimento. O São Paulo tem. O São Paulo vai ter, né? Caso passe também deve passar, né? Do Bolívar. Mas
precisa realmente testar outros esquemas para fugir do comum, né? O Atlético, porque no segundo semestre do ano passado, o Atlético caiu mesmo no Brasileiro por conta dessa persistência realmente aí nesse esquema e também por alguns jogos ruins, então a gente não vai nem lembrar essas situações aí do Atlético. O Atlético, na verdade, ele conseguiu o vice-campeonato ano passado, fez uma temporada excepcional para os padrões que o Atlético havia apresentado nas últimas temporadas. Então eu não acho que o atleticano tem que ficar chateado pelo Calil ainda não ter anunciado um grande jogador, né? Mas falando nisso, no que o Josias disse, é interessante pensar que a Libertadores também é a grande, na verdade, é a grande, a gente falando de cereja do bolo, é a grande vedete desse time do Atlético para esse ano, né, Fernando? Não tem o que pensar, a prioridade esse ano é a Libertadores, né? Com certeza, né? Deu um bom tempo aí que o Atlético não disputa, uns 10, 12 anos aí, 12 anos, né? 12 anos que o Atlético não disputa, então eu acho que realmente o foco principal do Atlético é esse, é a Copa Libertadores, tem que ser a Copa Libertadores, porque é o principal campeonato sul-americano, é o campeonato do continente, que também tem alguns times do México, né? A gente pode falar só sul-americano, da América Latina, vamos falar assim. Porque subiu também para os Estados Unidos e Canadá, nem precisa... Da América Latina. E tem que ser realmente, igual o Josias falou, o Cuca não deve mudar o esquema tático, provavelmente deve começar com o Guilherme do lado, na fatídica ala direita ali, que não conseguiu encaixar até agora algum jogador. Guilherme terminou o ano ficando naquela posição, ele já falou mesmo que não quer aquela posição porque não é aquele que ele gosta, ele não é aquele jogador que tem que voltar para marcar sempre, igual o Bernat é, por exemplo. Ele é um jogador para ficar mais perto da área. Então, o Rosinei também briga por essa ala direita. Realmente é o campeonato que o Atlético tem que focar e não deve fazer muitas alterações em relação à equipe do ano passado, não. Não tem nem por que fazer, né? As brigas devem ser ali mesmo na ala direita e talvez no ataque entre o Alexandre e o Jô, como o Josias falou. Até porque a cereja do bolo do Atlético mesmo é a permanência do Ronaldinho Gaúcho aí, né? Do Bernat também, né? Do Bernat, que já foi um grande trunfo aí do Calil. Jogadores, principalmente o Bernat, muito aí especulado para sair do Atlético para o futebol europeu, mas ele conseguiu segurar essa jovem promessa aí até pelo menos o término da Libertadores. Mas o negócio é que a diretoria do Atlético colocou isso, né? Principalmente o Calil tema colocar essa ideia de cereja do bolo aí. Então, acho que o torcedor fica esperançoso de chegar um grande nome no clube por causa disso. Por causa dele. O Calil, obviamente, fala que a principal coisa que ele conseguiu para essa temporada foi a permanência do Ronaldinho Gaúcho e do Bernat. O Ronaldinho Gaúcho poderia ir para outros clubes, falou em vários clubes que poderiam ficar com o jogador para 2013, mas o Bernat também teve algumas sondagens do futebol russo, principalmente. Isso. Mas, igual vocês mesmos falaram, o principal foi a permanência desses dois jogadores. Agora, a diretoria continua batendo na tecla da cereja do bolo, então a gente fica na espera para chegar essa cereja do bolo. Gente, nas minhas férias, fica a expectativa. Eu andei dando uma viajada por aí e era interessante demais você ouvir, claro, não tendo uma redação de jornal, mas fora de outras pessoas, conversando com muita gente, da tal cereja do bolo. A cereja do bolo foi o Kaká, foi o Riquelme. A bola da vez agora é o Riquelme, né? A bola da vez era o Riquelme. O Tardelli já foi a tal cereja do bolo. Então... O Robinho, né? O Robinho foi talvez... Tem Pato. O Pato. Então a gente ficava nessa expectativa, o Atlético ia contratar quem, né? Então, acabou que essa cereja do bolo ainda não veio, mas, segundo o Maluf, como eu já disse no início do programa, ele ainda pode vir, né? Só lembrando, internauta, que você pode participar conosco, basta acessar o portal Tempo Online, www.tempo.com.br, ou acessar o nosso Twitter, que vai aparecer aí embaixo, @super_FC. Vamos falar um pouquinho agora do Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma situação um pouco... É até interessante falar isso, porque é uma situação muito diferente da que ele vinha fazendo, principalmente na gestão do Zezé Perrella, né? Agora, com o Gilvan, parece que ele acordou, parece que ele começou a entender um pouco mais de futebol, né? E fez algumas boas contratações, né, Josias e Fernando? Eu acho que a principal delas é a Dagoberto, né? A Dagoberto, o torcedor do Cruzeiro não esperava que viesse um jogador desse nível para esse ano, e acabou vindo, né? O Dagoberto é um reforço muito importante, mas se ele
junto com o Borges, né, reeditando a dupla do São Paulo, campeã brasileira. Então, esse jogador, a torcida tem muita esperança nele. Já tinha vindo o Diego Souza, que é o reforço para o meio campo do Cruzeiro. Com a saída do Montijo, ele vai ser o principal jogador desse meio campo. Também tem o Everton Ribeiro, que é também um bom jogador, a gente pode falar isso. Ele teve grandes atuações no Curitiba. Ótima contratação. Ótima contratação do Cruzeiro. E também outros nomes aí que chegaram que podem assim, dar muito fruto para o Cruzeiro, muito resultado. Como o caso do Luca, né, que é um jogador jovem, que despontou ali no Criciúma, fez boas partidas no Criciúma na Série B. E é uma promessa aí, o Cruzeiro está investindo nele, acredito que pode dar muito retorno. Então o time do Cruzeiro hoje é um time que tem boas opções realmente ali no meio campo, com a volta do Henrique também. O Newton volante, bom jogador também. Então o Cruzeiro tem agora um grupo bem montado, um grupo bem melhor estruturado do que o do ano passado. Ano passado a gente via a chegada aí de Rudinei, Amaral, jogadores que... Craques, ó. Craques. Se for no pensamento aí de Dimas Fonseca e sei lá quem mais, né? É interessante lembrar que dessas contratações, são 12 ao todo, né? Dizem que o Wellington, o Guilherme foi lá na Toca semana passada, acompanhou de perto os treinamentos do Cruzeiro. Dizem que o Wellington tá parecendo um Walter, né? Eles estão falando justamente isso. O Wellington é impressionante, né? É uma situação. O Cruzeiro contratou, foi a primeira contratação da temporada. E eu também, acompanhando os treinamentos do Cruzeiro, a gente vê ali uma disposição física assim, do Paulão, que é uma coisa impressionante, hein? O Paulão tá avantajado Paulão, também? Não é questão tá de avantajado, Ele não. tá bem? Ele tá bem e, além de estar bem, ele tem uma explosão física ali que eu vou falar com você, hein? Ele seria quem no futebol americano, Josias? Nossa, difícil até falar. Um linebacker? Seria um linebacker. Linebacker? Então, jogadores do Atlético, no dia 3 de fevereiro, tem que tomar cuidado que o Paulão ele vai entrar com tudo aí. Lembrando disso, falando da zaga aí do Cruzeiro, lembrando que no Clássico vai ter, no mínimo, uma estreia ali na zaga, porque Vitorino e Léo são ausências, com certeza, porque estão no departamento médico. O provável que deve ficar ali é o Thiago Carvalho, que ficou do ano passado, mas ainda tem Bruno Rodrigo, que acho que foi o último a chegar, o último a ser confirmado, foi até confirmado depois do Dagoberto. Tem o Paulão Caveirão, que você falou, e o Nirley. Então, um desses três nomes, com certeza, vai estrear contra o Atlético, fazer uma zaga nova aí, que o torcedor do Cruzeiro deve estar esperançoso, igual você falou, né? Principalmente com o Paulão, eu acho. Pelo menos, essa é a minha visão, principalmente com o Paulão, com os vídeos que estão rolando na internet, na época que ele jogava do Grêmio. No mínimo, muita raça o jogador. Isso que eu tô falando, a raça dele é uma coisa assim, impressionante. Até o detalhe que durante o que eu vi desse treinamento do Cruzeiro, o Marcelo Oliveira tava assim, não, vamos com calma, Paulão, vamos com calma, vamos segurar a onda. Então, é pra ficar de olho nesse jogador aí que... Vamos ver o que ele vai dar de fruto aí pro Cruzeiro. Tem algumas perguntas aqui. Vocês querem falar do Clássico ou das goteiras do Mineirão? Vamos falar do Clássico antes, né? Vamos. Depois a gente fala do Mineirão. Depois a gente fala do Mineirão. E tem gente perguntando aqui sobre o goleiro Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes agora é de outra editoria. Caro Renato. Ele agora é editoria de Cidades que cobre polícia, tá bom? Agora é o seguinte. Cruzeiro e Atlético no próximo dia 3 de fevereiro, no Mineirão, novo Mineirão. Estádio que vai ter torcida, vocês já sabem? Única, dupla? Tá 3, 4? Vai ter uma reunião amanhã vai ter reunião com os dois clubes e a FMF para decidir, ou pelo menos tentar decidir essa questão da torcida única ou não. Única não vai ser porque tem aqueles 10% que a torcida do Atlético está em arbitral, tem que ter os 10%, mas pode ser em grande maioria cruzeirense se o Gilvan realmente bater o pé em relação a isso. O que tá pegando nessa situação é o Gilvan quer uma garantia que todos os clássicos sejam com as duas torcidas. Se essa garantia não acontecer, o jogo do dia 3 de fevereiro, que é mando do Cruzeiro, será a torcida, se o mando é do Cruzeiro, então a torcida vai ser do Cruzeiro. Isso é indiscutível. Agora, o que eu acho a minha opinião, eu acho que é um grande risco abrir o Mineirão com o clássico. Valendo já 3 pontos, já tem essa... Pô, a gente tá falando de cereja do bolo que já estressou, esse papo de torcida única também já deu o que tinha que dar, sabe? Ou faz o negócio direito, faz uma grande festa, colocando, sei lá, a seleção brasileira contra outra seleção,
mas aí já tem esse jogo dia 3, já tá dando confusão pra caramba e fica nessa conversa que a gente aqui faltando, hoje é dia 14, falta um pouco mais de 20 dias pro jogo acontecer e nada se sabe ainda do jogo, nada se sabe. Com relação à parte técnica do jogo em si, o Atlético é favorito, né? O Atlético tem um time pronto e não saiu ninguém, diga-se, e o Cruzeiro vai pegar um time novo. O time do Cruzeiro nunca jogou futebol junto, né? O Marcelo Oliveira falou que até essa semana ia começar a fazer os treinos, os coletivos, né, os chamados coletivos, para começar a definir essa equipe. Lembrando que tem alguns jogadores machucados, no caso, os dois que eu já falei da zaga, que é o Léo e o Vitorino, no meio ali tem o Henrique, e no ataque tem o Luca, que é o jogador, igual o Josias falou, que deve ser uma boa surpresa para esse ano, mas só volta em abril. Pro Campeonato Brasileiro. Provavelmente o Campeonato Brasileiro, é um final de Mineiro, mas ainda não vai estar em condições, acredito eu. E o Borges, igual o Cabido falou, que fez a boa dupla com o Dagoberto. Então o Marcelo Oliveira tem algumas ausências para montar a equipe do dia 3 para o dia 3 de fevereiro. Então, mas ele deve começar agora a definir. Ele já elogiou muito o Newton, então deve ganhar uma chance ali no meio de campo, principalmente por ser um jogador mais de marcação que o Henrique, pelo menos na minha visão. Um jogador mais Pierre, assim, vamos falar. Melhor na marcação do que o Henrique. O Henrique é mais aquele segundo volante que sai para o jogo. O Marcelo Oliveira também falou na qualidade do Newton de bater falta. Deve querer ele na equipe. Já jogou 3 meses com ele no Vasco. Obviamente não é nada para testar o jogador. E tem que ver as outras posições. Diego Souza também deve jogar, para ficar com essa posição do Montijo, que era do Montijo. E o ataque tem que ver ainda quem que o Marcelo Oliveira vai optar. Para ver também se o Dagoberto vai ter condições de jogo, sendo que ano passado ele não jogou, se não me engano, os últimos 6 jogos do Internacional. É um jogador que tem muito problema de lesão, né? Exatamente. Ele jogou, na verdade, 40 partidas ano passado pelo Internacional. Se não me engano, acho que as últimas 6 partidas ele não jogou. Estava, isso. Por causa de lesão, obviamente. Exatamente. Eu apostaria num time sem atacantes aí. Atacante assim de ofício, eu digo, tipo o Borges. Tem o Martinus. Misturava todo mundo aí e via ver o que dá. Quando eu tava lá, fiquei lá na Toca, alguns dias lá na Toca pela manhã, o Marcelo Oliveira, até numa conversa informal ali com a gente, falou que gosta muito do esquema, pelo que ele falou, é bem parecido com o que o Cuca manda e que ele já até mandava no Curitiba, com os jogadores de velocidade pelas laterais, então provavelmente deve ser um esquema mais ou menos isso, com 2 jogadores de marcação ali pelo meio, não sei quem que ele deve escolher, mas... Deve ser Newton e Henrique, né? O Henrique não vai jogar ainda porque ele está lesionado. Então, nesse clássico, provavelmente será o Leandro Guerreiro, né? E 2 jogadores de velocidade pelas pontas e o jogador de área. Aí não sei quem possa ser. Tem o Anselmo Ramon aí. Exatamente. Bom, ainda tem a questão do Dedé, que estão me perguntando aqui. Acha possível a contratação do Dedé para o Cruzeiro e em que peso viria? Bom, Pires, obrigado pela sua participação primeiro, né? O Dedé é o seguinte, quando o Cruzeiro chegou até ele para tentar contratá-lo no Vasco da Gama, o presidente do Vasco pediu algo em torno de 16 milhões de reais. Esse preço essa semana baixou, né? Estão comentando nos bastidores do Vasco que por 3 milhões de euros o Dedé sairia. Isso gira algo em torno de 10 milhões de reais. Já ficou um pouco mais viável, mas ainda assim eu acho muito difícil o Cruzeiro fazer uma investida desse tamanho, apesar do Dedé hoje ser um zagueiro, na minha opinião, de seleção brasileira. Não sei o que vocês acham. Eu me concordo. A situação, o Cruzeiro vem tentando a contratação de um zagueiro de peso mesmo para esse setor do Cruzeiro, que foi muito eficiente o ano passado. Trouxe aí alguns nomes, como a gente citou, Nirley. Nirley é um dos jogadores que vai compor elenco mesmo, não é? Com certeza. Não vai ser aquele jogador para ser titular, então ele vai continuar ali no banco de reservas, vai tentar brigar por uma chance ali, mas não vai ser aquele jogador que todo mundo espera, né? O Bruno Rodrigo já é um jogador mais rodado, mais carimbado, aí tem várias conquistas aí e se não jogou bola até hoje, né? E deve ser. Algumas partidas regulares. Ele é um bom jogador. É um bom jogador. Paulão é outra incógnita aí, jogou bem no Grêmio.
No Evergrande, lá na China, ele não chegou nem a ser titular direito do time dele. Pois é. Mas é uma outra Paulão? aposta. Paulão, acho que ele É, chegou, ele é ele chegou a fazer algumas partidas titulares. Essa zaga do Chegou a Cruzeiro... ser no sempre, Evergrande. Não tinha constância. Não tinha constância. Mas essa zaga do Cruzeiro é isso. Tem o Léo, tem o Vitorino, que são, como o Fernando gosta de falar, são zagueiros ok. Trouxe o Nirley, ok também. Paulo Caveirão, não sei o que ele é. Não conheço o futebol dele. Devo ter visto umas 2 partidas dele no máximo. Se não trouxer alguém de peso para essa defesa, vai continuar sendo o que é. Não vai mudar. Vai ter mais opções, né? Eu já vi conversando até com o Gilvan, ele falando que questão de contratação de zagueiro, né, tudo está nas mãos do Alexandre Matos, né? O Alexandre Matos é o responsável pela contratação de zagueiros do Cruzeiro e o Gilvan foi o grande responsável pela vida do Dagoberto, né? Ele deixou isso bem claro para a gente, em entrevista que ele deu aí na semana do Ano Novo, né, que a gente estava aqui no plantão, eu e o Fernando aqui, deixou bem claro que a contratação de um zagueiro passaria pelas mãos do Alexandre Matos. Então, a gente especulou vários nomes, Lugano, né, que seriam um reforço, e surgiu o Dedê, né? E o Dedê, a situação é financeira. Né? A situação é financeira. Você mudou o Trapalhão? Não, eu não lembrei do outro lá, do Borussia, né? A situação é financeira, né? E o Cruzeiro tem algum dinheiro na bala aí, a gente não sabe como é a situação do Dagoberto, essa negociação aí dele, mas tem por causa do Montijo, né? Que foi vendido ali. Mas o Montijo não foi vendido para tentar sanar os problemas financeiros que o Cruzeiro vinha passando? Mas pelo que a gente está vendo hoje, o Cruzeiro não é isso, tentando né? investir. Não é bem isso, né? Não é bem isso. Tá. O Dedé, até o Alexandre Matos falou na representação do grupo inteiro, falou que chegou a sondar o jogador mesmo, mas o preço era muito caro, igual o Cabido falou, mas o Alexandre Matos falou entre 15 e 20 milhões, o que obviamente está longe de padrão de qualquer clube brasileiro. Chegou a cogitar do Cruzeiro pagar 10 milhões e emprestar 3 jogadores, realmente 3 jogadores, eu acho que muito difícil do Cruzeiro mesmo. Não, depende. Tirar os 3 jogadores, Depende era Vitorino, Anselmo Ramon. O Vitorino estava no meio. Era Vitorino, Leandro Guerreiro e Anselmo Ramon, Isso. que estariam nesse pacote para trazer o Dedé. Devem ter se arrependido, porque eles querem fazer caixa, o Vasco quer fazer caixa. Pois é, então, pro Vasco acho que seria uma boa, era um dinheiro vivo ali, que daria para pagar alguns salários. O Vasco, a grande dificuldade do Vasco é essa, manter jogadores por causa do salários atrasados, vários salários atrasados. O Newton mesmo saiu de lá por causa disso. Fernando Praz. Fernando Praz também, né? E aí seria esses 3 jogadores mais os 10 milhões. Então, não sei realmente como... Parece que ainda o Cruzeiro não desistiu dessa contratação do Dedé, mas vamos esperar para ver se o jogador mesmo vai chegar. O Lugano, como o Cabito falou, já foi descartado pelos altos valores óbvios do jogador. Muito dinheiro para um jogador que hoje não é titular do Paris Saint-Germain. Apesar do Paris Saint-Germain ser um dos times de ponta no futebol europeu, mundial, mas o Lugano, pelo que ele apresentou, principalmente no São Paulo e na seleção uruguaia, talvez ele teria alguma chance de ser titular desse time. Só que ele já tem uma idade avançadinha também, né? Então, a gente esquece que o tempo passa também, né? O Lugano foi campeão mundial pelo São Paulo em 2005. Isso já tem muito tempo. Já foram 7 anos já, né? Vamos falar agora dos problemas do Mineirão e depois vamos partir para a Superliga Masculina e Feminina de Vôlei. Josias, uma pergunta para você. Rapidinho, só uma... Pode falar, Fernando. Um detalhe que nosso amigo Guilherme Guimarães está dando, que o Léo vai fazer artroscopia no joelho direito, coisa que já vinha sendo falado pelo médico do Cruzeiro. Estava ainda fazendo alguns exames para ter certeza mesmo da lesão que o Léo tem. Como não chegou a uma conclusão, vai ter que fazer essa artroscopia para saber realmente como tratar essa lesão, contusão, seja lá o que for que o Léo tem. Problemas musculares, né, que estavam citando aí, da situação do Léo, e agora, para confirmar essa lesão dele aí, fazendo essa artroscopia que vai deixar ele parado aí por um bom tempo. Né? O Léo até chegou a falar em relação a essa lesão, falou que estava tendo dores no local, no joelho direito no caso aí, desde o final do ano passado, mas estava jogando um pouco ali no sacrifício. Acho que foi contra o Corinthians. Então, isso. Aí estava jogando no sacrifício, aí
resolveu dar uma parada ali no final do campeonato. Final não, né? Ficou Muito. boa parte de outubro, novembro, dezembro sem jogar. Então agora vai fazer essa artroscopia para realmente ver qual é a lesão realmente, porque os outros exames que eram mais superficiais, assim, lembrando que a artroscopia é uma coisa mais invasiva, coloca 2 fios do lado do joelho para entrar, para ver lá dentro certinho o que é. Então ele vai passar por essa cirurgia mais invasiva aí. Ou seja, vai ficar um bom tempo parado. Bom tempo não, né? Depende da lesão. Depende da lesão. A gente está falando de zagueiro, a gente tem uma sonora agora do Leonardo Silva falando sobre o seu retorno à pré-temporada do Atlético, já que esse ano tem Taça Libertadores da América, né? Fazer uma pré-temporada aí bem trabalhada, trabalhar bem forte, readquirir a forma, fazer com que todo mundo consiga aí estar no mesmo nível fisicamente, para que tecnicamente aí a gente possa dentro de campo aí fazer o mesmo trabalho do ano passado, só com um detalhe a mais, né, conquistando títulos. Tá aí o Leonardo Silva, né, falando da pré-temporada atleticana, né, o Atlético tá concentrado lá na cidade do Galo e possivelmente fará uma ótima Copa Libertadores da América. O grupo é tranquilo, tem o The Strongest da Bolívia, além do Bolívar ou São Paulo, além do Arsenal Sarandi, nada que assuste o Atlético. O Atlético tem time para ser líder desse grupo com toda certeza. Mas agora vamos falar um pouco do Mineirão, Josias e Fernando. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo Pedro Mota. Obrigado, Pedro, pela sua participação. Ele faz, na verdade, uma analogia, né? Goteiras no Mineirão. Isso só pode ser uma piada. Como é que deixaram isso acontecer? Uma obra faraônica daquela. Ou o que está jorrando fora é dinheiro do povo. Jorrando não, né? Jogando. Vergonha... Não, perde tudo. Vergonha do governo e da Minas Arena. Josias, você acompanhou de perto essa obra, assim como eu. Na verdade, isso pegou a gente até de surpresa, né? Como isso pode acontecer numa obra daquele tamanho, já que a parte estrutural em si praticamente se manteve. O que você acha disso? Uma situação que, na verdade, a gente já vinha constatando isso há algum tempo, algumas visitas que a gente fazia ao Mineirão, principalmente nessa questão do estacionamento do Mineirão. Já tinha sido falado sobre isso, a Secopa deu uma esfriadinha aí nesse caso, falando que estaria tudo certinho no dia 21 de dezembro. Inclusive tem até algumas fotos que aquela página oficial da Secopa, o Mineirão, é o nosso Mineirão, né? Que tinha no Facebook, que de vez em quando o Silvio Coutinho, né, que é o fotógrafo oficial, soltava algumas fotos do Mineirão e tal. E alguma dessas fotos surgiu essa polêmica aí do estacionamento do Mineirão, que teria algumas infiltrações lá, né? E aí um internauta, eu me lembro até disso muito bem, o internauta foi lá, comentou lá na foto, falou assim, mas e essas infiltrações aí? E o pessoal da Secopa falando que era apenas um problema estrutural que eles resolveriam até o dia 21 de dezembro. E agora teve a apresentação do Cruzeiro, dos jogadores do Cruzeiro, nosso companheiro Guilherme Guimarães foi lá e novamente foram tiradas fotos aqui pelo pessoal do Tempo, por várias outras emissoras também fizeram imagens disso, desses problemas de infiltração no Mineirão. E eu, pelo que eu vi também, do dia 12 de dezembro que eu estive lá, no dia lá que o governador foi fazer a vistoria lá no Mineirão, última vistoria antes da inauguração, tem alguns problemas estruturais também, questão de filtração e outras partes, né? Não sei como está agora. Provavelmente eles devem ter solucionado, porque eu não sei se os jornalistas tiveram acesso além daquela parte da zona mista do Mineirão no dia da apresentação, mas que eles estão trabalhando ainda... No estacionamento eles têm, porque eles têm que passar por dentro. Porque tem que passar por dentro. Isso. Mas que eles estão tendo, que eles estão trabalhando ainda para resolver alguns problemas, porque a gente sabe que o dia 21 de dezembro foi apenas uma data de entrega simbólica, né? Não seria, o Mineirão não estaria... Tá quebrando ainda. Não, tem muito funcionário lá. A reabertura até, que a gente foi lá, o Capito foi também, eu fui também, tinha vários problemas, tinha várias postas até no estacionamento que a gente tem que passar para ir ao campo, para ir à sala de imprensa, tinha vários, não dava para ver se era goteiro ou não, mas tinha vários postos ali no chão do estacionamento e outros detalhes que era realmente acabamento, né? Pintura, tinha muita parte sem pintar ainda
E aí outros detalhes de acabamento mesmo, alguns bancos para ser colocados, mas isso até dia 3, com certeza pelo menos é o que eu acredito. Com certeza deve ficar mesmo. Senão vai inaugurar pronto. Que nem fez a Arena Grêmio. Agora, essa questão agora é sério. Agora, com a Arena Grêmio, aconteceu algo que não podia acontecer. O estádio não estava pronto ainda. O Mineirão, no dia 3, ele vai estar preparado para receber o futebol. O gramado vai estar ok. Esses problemas de infiltração, de pintura, acabamento. É claro que não vai estar 100%, mas vai estar tudo bonitinho e tal. O Mineirão, na verdade, ele só vai ficar apto, realmente pronto, no dia em que Tahiti e a campeão africano estiverem em campo, na Copa das Confederações. Isso daqui a 6 meses ainda. Eles falam que as obras continuarão por mais agora, no início do ano, até março, mais ou menos, que em março irão parar as obras. Eu não acredito nisso. Pelo que eu moro ali perto, eu vejo o que está acontecendo todo dia, trabalho fazendo a cobertura do Mineirão também. Eu acho que não vai ficar pronto. Do jeito que eles estão falando em março, como eles querem. No dia 3 de fevereiro vai estar ok para disputar a abertura, muito melhor do que, por exemplo, o Grêmio fez com o Hamburgo no dia 8 de dezembro. Né? Tinha vários problemas estruturais a Arena Grêmio e acabaram deixando passar para fazer a festa. Tanto é que o Grêmio agora está voltando para o estádio olímpico. É tão louco isso, é tão incoerente isso, o que o Grêmio fez, que vai voltar, né? Os 2 primeiros jogos do Campeonato Gaúcho serão no Olímpico. Exatamente. Até para preservar, o que eles falam também é para preservar o campo, que no jogo do Hamburgo mesmo estava várzea. Não, mas aquilo já tem 2 meses. Para a Copa Libertadores, né? Então eles vão jogar primeiro o jogo oficial, que é o que eu chamo, aquele jogo contra o Hamburgo era simplesmente um jogo festivo. O primeiro jogo, então, vai ser o jogo da Copa Libertadores, o Gabito falou, os 2 primeiros jogos vão ser no Olímpico, os 2 primeiros jogos do Campeonato Gaúcho. Ou seja, aquela coisa toda que a torcida fez, a última avalanche, aquele texto que narraram... não vai ser Não, seja, esquece aquilo não aconteceu, tá? Aquilo foi uma brincadeira, foi um ensaio, porque isso vai acontecer só agora, em fevereiro. Antes da gente partir para o vôlei, tem uma pergunta aqui do América, o Eduardo Júnior, de Belo Horizonte, ele pergunta o seguinte: o América está usando a mesma receita do ano passado, que foi do rebaixamento. Aliás, mentira. O América está usando a mesma receita do ano do rebaixamento no Mineiro. Técnico novato e jogadores desconhecidos. Será que agora vai dar certo? Eu truco esses jogadores desconhecidos. Desconhecidos. Pelo menos o Felipe, o atacante ali, que é um bom nome, manteve o Fábio Júnior, manteve o Leandro Ferreira. Tem alguns jogadores que até você, torcedor do América, deve lembrar, do China, volante, que estava recuperando. Goleiro manteve também alguns, então acho que não é tão desconhecido assim como você está falando. Obviamente que fez uma reformulação muito grande, mas rebaixado eu acho muito difícil, principalmente por causa das outras equipes. Não, o Campeonato Mineiro para mim não devia nem ter, na verdade. Eu acho que, com todo respeito aos times do interior, acho que eles merecem ter um campeonato digno, merecem ter um campeonato bacana, mas comparar Cruzeiro e Atlético, principalmente, com o resto, é até sacanagem com eles, é até uma falta de coerência. Eles montam o grupo deles às pressas. Para jogar o Campeonato Mineiro. Exatamente, e depois fica o ano todo lá parado. Então, tanto por isso que o Atlético deve usar. Exatamente, e tem que usar por isso, mesmo. Obviamente, para a Copa Libertadores. Exatamente. O Atlético Paranaense fez um negócio esse ano sensacional. Sensacional eu tô falando também por causa dessa crítica que eu faço aos estaduais. Mas o Atlético Paranaense não vai disputar o Campeonato Paranaense com o time principal, vai jogar com o time sub-23. É uma opção. Mas vai disputar ele todo. Se for a final, ele vai disputar com o time sub-23. Aí por quê? Porque ele não entrou em acordo pelos direitos de transmissão do Campeonato Paranaense. Ou seja, nenhum jogo do Atlético Paranaense será transmitido ao vivo. É interessante essas coisas, como essas coisas acontecem no futebol brasileiro, né? Então vamos finalmente ao voleibol, Fernando. Tivemos bons jogos, né? O Vivo Minas ganhou do Campinas, o Sada voltou a vencer, né? E assumiu a vice-liderança novamente. Falar um pouquinho do vôlei aí, com algumas dicas do nosso amigo repórter Daniel Wood, que está em cobertura especial do vôlei. Então, na última rodada do primeiro turno, o Sada Cruzeiro voltou a vencer depois de tomar uma paulada do Campinas. Venceu o Vôlei Futuro por 3-1. O principal nome foi o Leal, que fez simplesmente 19 pontos, quase um set inteiro só de pontos do Leal.
O Wallace, obviamente, ficou ali o segundo maior pontuador com 13 e o Felipe, ponteiro passador, também foi bem com 11 pontos. Igual o Cabito falou, o Cruzeiro Sada agora é o segundo lugar com 24 pontos, só um abaixo do RJX. Lembrando que quando o Cruzeiro tomou a paulada lá do Campinas, o RJX também perdeu para o Canoas, que é uma surpresa aí da Superliga masculina. Montou um time com alguns desconhecidos, mas com alguns bons nomes do passado aí, do passado mais ou menos, né? Do Minuzzi, por exemplo, que sofreu com lesões aqui no Minas, mas realmente retomou o bom voleibol lá no Canoas. Não só lesões, né? Ele teve problema no coração. Isso. Problema no coração, voltou a jogar e está jogando muito bem lá no Canoas. Canoas, que é o quarto lugar com 23 pontos, só 2 abaixo do RJX. Então a briga realmente está bem emocionante, com o RJX de primeiro com 25 pontos, Sada em segundo com 24, o SESI com os mesmos 24 pontos do Cruzeiro e o Canoas em quarto lugar. Igual o Cabido falou, o Minas ganhou de 3-0 do Campinas, bem interessante. Esse reflexo muito interessante. A mesma equipe, literalmente a mesma equipe que ganhou do Sada Cruzeiro, que está brigando lá em cima, lembrando que o Minas é o sexto lugar, e o Lucarelli foi o grande nome. O Lucarelli, para mim, é um dos jogadores mais inconstantes desse Minas, mas contra o Campinas ele destruiu, fez também 19 pontos, como o Leal fez, quase um set inteiro só de pontos do Lucarelli, no caso do Minas, 3-0 para o Campinas. E o FJF continua sempre bem ruim, perdeu, tomou uma paulada do Canoas. Última posição. Penúltima posição. Conseguiu subir uma, que beleza. Tá lá embaixo, aquela várzea lá, mas infelizmente porque é uma cidade que merece um time forte aí, uma universidade muito boa. No feminino, hoje tem jogo do Banana Boat Praia Clube, adoro esses nomes, principalmente por causa do Banana Boat, mas tem jogo hoje do Banana contra o São Bernardo, que é simplesmente o Lanterninha. Somou incríveis 1 ponto. Um ponto em 9 jogos. Um ponto. Como se soma 1 ponto no Você pode até perder. Você perde por 3-2. Ou seja, São Bernardo conseguiu em 9 partidas fazer um 3-2. Perder 9. Fazendo 3-2, conseguindo esse lindo 1 ponto. Então já sabe. Então provavelmente já sabe quem vai ganhar aí de Banana Boat e São Bernardo. O Banana Boat, a equipe de Uberlândia, deve ganhar. Só derrotas, como eu já falei. E deve ganhar e voltar à liderança que ficou por grande parte, tomar a liderança aí do Unilever, que tem os mesmos 22 pontos, começando esse retorno da Superliga Feminina, falando do Minas também, que está emplacando incríveis 5 derrotas. Que beleza, né? É impressionante. Curiosamente, a última vitória do incrível Minas foi contra Unilever, que é simplesmente o líder hoje, Rio de Janeiro, já ganhou não sei quantas Superligas aí. O time do Bernardinho, incrível time com muitos jogadores da seleção brasileira. Foi no dia 4 de dezembro, mas são 5 derrotas. Que beleza, né? Tá na 7ª colocação com 10 pontos, 12 abaixo do líder Unilever. Acho que é só isso mesmo, Cabelo. Mas eu vou passar aqui, só tô abrindo o Super FC aqui, lá tem a tabela completa das Superligas, tanto a feminina quanto a masculina, porque eu tô curioso para saber o porquê que o Osasco, campeão mundial de vôlei, não está bem assim, mas a gente esperava mais, né, do Osasco. O Praia Clube, do Solis Osasco, né? O Praia Clube, na verdade, é que vem surpreendendo. Vice-líder dessa competição, que é muito forte, para um clube que sempre fez campanhas modestas, é sensacional, né? Eu acho que principalmente o grande nome era Herrera, que, igual o nosso amigo Daniel lembrou, está lesionada, não deve voltar para essa Superliga, provavelmente não voltará para essa Superliga, o que vai fazer o Praia Clube ter uma caída. Acho que não deve ficar lá brigando pelo topo. Lembrando que o Solis Osasco, igual o Capito falou, campeão mundial, está em 3º lugar, com 1 ponto só a menos do Unilever, que, para mim, Superliga Feminina ficou meio sem graça nos últimos anos, que é só essa briga eterna entre o Unilever e o Osasco. Nem aquela situação de pesos que eles criaram para poder contratar as jogadoras da seleção brasileira, porque todas jogam no Brasil, isso é algo que o futebol precisa
começar a incorporar para ele também, mas é interessante demais você acha que é chato, eu acho que é chato também, mas é interessante como sempre elas ficam alternando no desempenho, né? Acho que para quem gosta de vôlei, a Superliga masculina a Superliga muito masculina melhor, é muito principalmente pro torcedor mineiro que vê ali o Sada Cruzeiro brigando pelo topo novamente, tentando o bicampeonato. Lembrando, você torcedor do Sada Cruzeiro, que o Sada ganhou a última Superliga, foi vice-campeão mundial, perdendo pro Trentino, o clube italiano, na final. Então eu acho que o Sada realmente vem forte para conquistar o bicampeonato. Obviamente os grandes concorrentes é o RJX, que vem com aquela grana aí do nosso amigo Eike Batista. O SESI também vem com uma boa equipe. E o Canoa surpreendendo, fazendo uma grande Superliga também com 23 pontos ali na quarta colocação, só 2 abaixo do líder Rio de Janeiro. Ok, destrinchamos a Superliga para você, que era internauta, e agora eu dou 1 minuto para o Josias falar do futebol americano. É um bom desafio, hein, cara? Um bom desafio, tipo, rapidinho. Tivemos esse final de semana aí vários jogos, os jogos válidos pelas semifinais das conferências nacional e americana na NFL, a Liga Profissional de Futebol Americano dos Estados Unidos, e foram jogos sensacionais, né? A gente tem que destacar isso aqui para o torcedor, para aqueles que gostam mesmo desse esporte, que vem ganhando vários adeptos no Brasil. Foram jogos incríveis, principalmente, tivemos 2 jogos assim bastante emocionantes. O primeiro jogo no sábado, do Denver Broncos com o Baltimore Ravens. O Broncos que estava com o Peyton Manning, que tinha a grande sensação mesmo aí, que conseguiu ganhar 11 partidas seguidas com o Peyton Manning liderando essa equipe, mas chegou na semifinal de conferência, acabou caindo frente ao Baltimore Ravens, que conseguiu assim um jogo fantástico, com 2 prorrogações, e foi decidido graças à grande força da defesa do Baltimore Ravens, com o Ray Lewis, que está aposentando, e jogou assim, uma partida espetacular, machucado, com uma proteção no braço, parecia uma proteção mecânica, e mesmo assim ele deu raça mesmo, e também contando com os grandes passes de Joe Flacco, o quarterback, que mais uma vez mostrou que nas jogadas em profundidade ele tem o poder de decidir uma partida. E acabou, o nosso querido amigo Peyton Manning sofreu 2 interceptações para o Corey Graham. Ele entregou a paçoca pro Ravens, entregou a paçoca. No finalzinho, e acabou facilitando, e foi o field goal do Justin Tucker, que sacramentou a vitória do Ravens aí, que passa a final da Conferência Americana, vai pegar o New England Patriots. É uma reedição da final do ano passado. Favorito. O Patriots ganhou, atropelou o Texas, foi um jogo muito fácil. O Tom Brady agora é o maior jogador da história da NFL, conquistar 17 vitórias, superando a marca do quarterback Joe Montana. Então, Tom Brady vem aí para destruir, mas a gente sabe que o Ravens tem que tomar cuidado, que o ano passado o Ravens só não ganhou do Patriots por causa do erro do field goal lá, que sacramentou a eliminação e o sonho, né, foi por água abaixo. E também tivemos um jogo espetacular ontem. Todos foram espetaculares, não, o jogo todos, foram espetaculares todos, mesmo. Antes disso, tivemos um jogo no sábado do San Francisco 49ers, que ganhou do Green Bay Packers. Uma partida memorável do Colin Kaepernick, que é o quarterback, que assumiu a posição. É até interessante isso, porque o Alex Smith, que era o quarterback titular, ele se machucou, sofreu uma concussão na semana 10 da NFL. Todo mundo achava que ele ia voltar, ia ser o titular, mas o treinador, o Jim Harbaugh... Não, você tem que manter. Se você não manter o Kaepernick ali... ele continuou e mostrou justamente por que a aposta do treinador nele. Ele começou sendo interceptado, foi o ponto do Sam Shields que conseguiu a interceptação e marcou o touchdown, mas só que os 49ers foram atrás do resultado, conseguiram a virada, mantiveram ali na cabeça do jogo mesmo. Foram 2 touchdowns corridos do Kaepernick, mais 2 passes, e ele realmente destruiu com a partida. E agora a última partida dessas semifinais, que foi o jogo aí do Seattle Seahawks contra o Atlanta Falcons. Um jogo espetacular, memorável. Quarto espetacular do José. Espetacular. Memorável a partida, memorável mesmo. Para quem gosta de futebol americano, esse jogo foi sensacional. Porque no intervalo... Na saída para o intervalo, o Seahawks estava perdendo por 20-0. Sim. E ninguém esperava, ia ser um atropelamento mesmo, um massacre do Atlanta Falcons. Mas aí o quarterback Russell Wilson, o camisa 3 lá do Seahawks, conseguiu fazer o inacreditável,
conseguiu a virada, graças também aos erros do Matt Ryan, que foi interceptado 2 vezes. É a preocupação aí para os torcedores do Falcons, que vão encarar agora o San Francisco 49ers. Eu acredito que o 49ers é o favorito, deve passar, na minha opinião. Tudo pode acontecer, né? Ainda mais, mas eu acho isso pelo jogo que o Falcons fez. Porque o Seahawks saiu atrás do placar, conseguiu a virada, o Seahawks conseguiu a virada, mas com um field goal ali no finalzinho, sacramentou a passagem aí do Atlanta Falcons, que era um time amarelão na NFL, não tinha ganhado nenhuma partida dos playoffs, desde que Matt Ryan virou o quarterback titular aí da equipe dos Falcons, mas conseguiu esse field goal aí do Matt Ryan e classificação aí, e o sonho mantido aí pro Super Bowl, próximo final de semana, nas finais de conferência, e aí o último passo rumo ao Super Bowl 47, lá em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Cansou? Não, cansei. Não foi nem um minuto, né? Mas, não, claro que não, tô marcando mas aqui. também vários jogos, né? Não foi mesmo. Vários jogos, então não tem nem como. Então só pra encerrar, Patriots e 49ers favoritos. Patriots e 49ers favoritos, na minha Se opinião. não der isso, você me cobra. Pois é, pode cobrar. E eu tô assinando aí Patriots e 49ers no Super Bowl aí, afinal. E Patriots, vencedor do Super Bowl. Aí já não sei. O que o marido da Gisele faz em campo, a variação de jogadas que esse time do Patriots tem, é impossível segurar. É muito difícil. Mas só que tem um problema, né? Rob Gronkowski, machucado, o principal recebedor ali. Mas é uma opção. Tem o Werner Shearer, que apareceu muito bem no jogo de ontem. Foi uma surpresa, né? Porque ele não apareceu pra temporada. E agora ele conseguiu. O Super Bowl 47 vai ser muito interessante. Lembrando que o Super Bowl vai acontecer no dia 3 de fevereiro. Exatamente no dia do Clássico Cruzeiro Atlético, no Mineirão. Tem um rapaz, o Enio Vasconcelos, obrigado, Enio, pela sua participação. Ele perguntando por que os jornalistas esportivos são atleticanos. Silêncio, né? Faz sentido. Eu também acho que não faz sentido a sua pergunta, não, Enio. Mas desde já agradeço a sua participação. Então, com essa, vamos encerrar o esporte.com. Gostaria de agradecer a participação do Fernando. Obrigado, Fernando, sempre aqui comigo. Obrigado, Cabido. Obrigado, Josias. Pronto para a próxima aí, se me chamar. Josias, muito obrigado. Muito obrigado, Cabido. Também aqui um abraço para o nosso querido amigo Fernando e para todos vocês, internautas. Vamos continuar nessa caminhada aí, falando de todos os esportes. E só aqui no Super FC você vai acompanhar todos os esportes mesmo, né? Aqui você vai acompanhar vôlei, futebol americano, UFC, futebol, tudo você acompanha no Super FC. Então, obrigado, amigo internauta. Gostaria de agradecer a quantidade de perguntas hoje. Não esperava esse tanto de perguntas, já que estamos no mês de janeiro, mês de férias, onde todo mundo está viajando. Mas então é isso. Essa semana teremos novidades no Super FC. Fiquem na guarda. Um grande abraço e até lá.